universo em desencanto. Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional do livro Universo em Desencanto. Hoje nós vamos falar sobre ler. A gente fala tanto para você ler o livro Universo em Desencanto e hoje o nosso assunto é ler. Ler também pode ser uma dorzinha que a pessoa sente de repetitivo, de exercícios repetitivos, então dá essa doencinha, essa lesão. Mas o nosso ler aqui também é outra coisa. Pode ser ler o livro Universo em Desencanto e também a liberdade de expressão racional. E o professor Porfírio vai falar sobre ler. Exatamente, precisamos aprender a ler. Ler, ou como muita gente chama aí, né, lesão por esforço repetitivo, né, a coisa fica ali, o sujeito fica lesionado porque abusa dos movimentos, né, aí os digitadores, essa coisa que veio no mundo da informática, e os ginastas e essa coisa toda, aqueles movimentos repetitivos diariamente, causa lesões no nosso corpo. Ler. Mas o ler que nós estamos falando aqui é o verbo, mas que se aplicam com essas três iniciais, verbo ler, à liberdade da expressão racional. E sobre este assunto é muito interessante que a gente fale, para desimpactar um pouco às vezes, as pessoas, quando pegam o livro Universo em Desencanto, não consideram essa liberdade de expressão. Porque o livro Universo em Desencanto, em si, ele vem para nos ensinar o sentido da liberdade. E ele vem, em si mesmo, ele tem a sua própria liberdade de expressão racional. Existe uma liberdade de expressão racional no livro Universo em Desencanto, e que muita gente, às vezes, acha que são erros de concordância gramatical. Mas não são erros de concordância gramatical não, minha gente. Quando você abrir o livro Universo em Desencanto e que você achar que está sendo, que ali não há uma concordância gramatical, analise com paciência. É uma liberdade de expressão para nos fazer sentir uma coisa que nós não teríamos condição jamais de sentir se houvesse aquele sentido gramatical, como muitos intelectuais gostam ou gostariam Porfírio, que fosse. Inclusive fala a energia elétrica e magnética. No caso seriam as energias elétrica e magnética. Isso. Porque mas isso é de propósito, então? É proposital, não é proposital para desafiar a gramática, nem a concordância gramatical. É proposital para transmitir o sentido de que a parte elétrica e magnética são duas partes de uma vida. Por isso ele diz assim no livro, e eu gosto muito de repetir, mas aí a gente tem que explicar direitinho, as duas energias que nos fez. O racional superior na Terra, na hora que ele dita o livro, ele fala assim, as duas energias que nos fez, indicando com isso que quem nos fez é uma vida, que é a vida do chão. A vida do chão fazendo o animal racional. Mas a vida do chão são duas energias em uma vida, do chão. Mas não se esqueçam que neste chão existe a vida de cima, dos habitantes do mundo racional na vida do chão. 2 em 1 também. E aí vem, para como fazer o ser humano que está materializado, doutrinado pela ciência, doutrinado pela gramática, como fazer o animal racional se compreender e se conhecer, apenas libertando ele de tudo isso, de todas as doutrinas, de todas as regras pré-conceituadas pelo pensamento, porque a fase agora é do raciocínio, e o livro Universo em Desencanto vem com a sua liberdade de expressão racional, transmitir o novo, uma coisa nova, um entendimento novo, novas gerações que estão chegando aí. Então, novas gerações, novos entendimentos. Foi assim para sairmos da fase de monstros. Você sabia? A humanidade já viveu na fase de monstros, muito rudes e atrasados. Nem pensar, nem imaginar podíamos, de tão presos que estávamos na matéria e rudes e atrasados, porque era uma vida provisória que estava emergindo do chão, como resultado de duas vidas, nunca podemos esquecer disso, mas estava numa fase primária, veio evoluindo para a fase de selvagens, uma nova construção, uma nova geração, o ser humano, o animal racional, sendo preparado em outros mundos, ainda nem é um animal racional propriamente dito, mas ele está sendo preparado em outros mundos, em outras mecânicas, vamos dizer assim, isso a cultura racional nos explica tintim por tintim, né? A fase de selvagens, de uma outra formação, outros elementos da natureza na formação do ser humano que está aqui,
provisoriamente na matéria. Não morríamos ainda, mas passamos a morrer. Ou melhor, passamos a trocar de corpos. Porque o corpo começou a ficar cada vez mais fraco. Na fase de monstro não havia morte, porque o corpo era praticamente eterno, vamos dizer assim, de uma estrutura, de uma consistência sólida muito grande. Mas o atraso do entendimento, nem havia entendimento. Na medida que o entendimento vai surgindo, né, os atrasos vão chegando lá, vejam o novo chegando aqui, a linguagem é totalmente nova, a liberdade de expressão do livro tem que ser respeitada. Por isso que o Universo em Desencanto usa expressões e formas, na medida que pode fazer, vamos dizer assim, uma semelhança, uma comparação com aquilo que nós já temos aprendido, para nos chamar a atenção, mas mesmo assim ainda confunde muitas pessoas. Muitas pessoas se confundem ao ler este livro, porque acham que ele está falando de uma coisa e ele está falando de outra. Ele está na liberdade de mostrar o que vem de cima. Ele não está obrigado, o livro Universo em Desencanto não está preso aos ditames da ciência desenvolvida pelo pensamento, porque a ciência humana desenvolvida e as doutrinas desenvolvidas pelo pensamento humano serviram para lapidar. Então o Universo em Desencanto não vem mais nesse ciclo de lapidação. Ele tem que estar livre de todos os conceitos e preconceitos da vida da matéria. Então, o Universo em Desencanto, ele vem para nos mostrar realmente quem nós somos, com toda a liberdade de expressão racional, mostrando a nossa verdadeira origem, mostrando quem somos, de onde viemos e para onde vamos, qual é a verdadeira origem do animal racional, não é? E agora nós estamos, então, no nosso terceiro milênio do raciocínio. Essa vida que veio fazendo este elo das vidas anteriores, da vida dos habitantes com a vida do chão, o chão se multiplicando numa infinidade de vidas, e a categoria, a classe de animal racional, a categoria de bicho, né, porque a categoria é de bicho, dividida em duas classes. Categoria do bicho de origem racional está dividida em duas classes. A classe do animal racional e a classe do animal irracional. Então, são duas classes numa mesma categoria. O que identifica a categoria? É o pingo d'água, é o sêmen, a semente. O bichinho lá, o pingo d'água que vai germinar um novo bicho. Ou na classe racional ou na classe irracional. O animal racional tem a ligação com o raciocínio. E o irracional já não tem mais esta ligação. Ele nasce do chão de um pingo d'água, a semelhança, não é? Um cavalo, uma vaca, um cachorro tem um pingo d'água, que é o sêmen. E o ser humano também tem. Mas o pingo d'água, ou o sêmen do ser humano, foi construído com o vínculo do raciocínio. Mas que se não desenvolver, aí vai para a classe inferior de vida, porque a vida não termina, vai para uma classe inferior. E o terceiro milênio é a fase da decisão, tá certo? Então, para explicar isto tudo, minha gente, como que um livro feito pela mentalidade humana, pela intelectualidade humana, como que um livro poderia explicar uma coisa que ninguém conhece, que ninguém sabia, que vai entender agora? Tem que ter sua liberdade. E o mais impressionante, essa liberdade se estende a tudo que diz respeito da fase racional. Não é mesmo, Oswaldo? Então, temos a liberdade e temos que saber usar também a liberdade, né? Porque a liberdade mal usada também dá mais consequências. E foi o que aconteceu quando nós estávamos no mundo racional, usamos a liberdade demais, abusamos da liberdade e viemos parar aqui nesse mundo. Professor Porfírio, esses dias agora a gente viu, estavam fotografando Marte, procurando vida. Tem vida lá? Tem homem e mulher lá no Marte? Não poderia ter, nem tem. Na verdade, o que nós vamos encontrar, e hoje nós sabemos, o que nós chamamos de planeta Marte, é um ser vivente do espaço. É um ser que tem a sua vida. São uma infinidade de seres que foram formados no astral inferior, e temos também no astral superior, em outras paragens, em outras elevações, uma infinidade de seres que foram formados a partir daquela gênese cósmica que a gente encontra com toda a simplicidade na cultura racional. Uma descrição bem simples, bem livre, leve e solta, que é a liberdade de expressão racional, definir o mundo cósmico para, com todo respeito, os semi-analfabetos do conhecimento humano poderem compreender. Né? Porque semi-analfabeto do conhecimento humano tem as virtudes mais aguçadas do verdadeiro sentimento. E por isso são os primeiros a entender a cultura racional. Porque a cultura racional é simples e objetiva e fala direto ao ser original. Aí a prova e a comprovação
do que é a cultura racional, que as pessoas precisam conhecer este sentido, esta liberdade de expressão. Tá? E Marte é um ser vivente, ele tem vida própria. Não vai encontrar multiplicações de vida lá? Não. Não há condições de multiplicações de vida. Vai encontrar Porfírio. o DNA? Não. Vai encontrar o elemento que forma o DNA na Terra, porque ele é um dos contribuintes, vamos dizer assim, para a formação do DNA dos bichos na Terra. Porfírio, e esses habitantes invisíveis que nós já falamos aqui em outro programa, a gente não vê eles, mas eles estão aí nos centros espíritas, hoje estiveram no centro espírita, é que agora na fase já é outra coisa, eles vão nesses planetas, eles são invisíveis, a gente não vê se eles vão lá, eles não vão, se a gente não vê. Não, eles não têm poder, eles não têm poder para chegarem chegar até lá, não? Não, Ah, não tem, tá. eles são do chão. O astral magnético é do chão, ele anda rasteiro no chão. Mas e até 1935, que tinha o espiritismo, esses poderiam estar lá? Certamente que sim. Os habitantes do astral inferior, dos planetas, de outras paragens, todos em missão na Terra, ainda algum ou outro ainda tem um finalzinho de missão, que aí já está fora de época, inclusive, e esses habitantes ainda estão aí, são os habitantes de outras paragens, de outras partes, mas a missão deles terminou. A missão hoje é dos habitantes do mundo racional que estão aí se materializando na nossa estratosfera, como luzes, como discos voadores, e às vezes até como pessoas aqui embaixo. E aí vai ficar difícil para a pessoa distinguir o que é o bicho invisível que se materializa como gente e quem é o habitante do mundo racional que se materializa como gente. É só ver o estado de calma que você fica. Se você ficar perturbado com uma visão, pode ter certeza, não é habitante do mundo racional. Mas se você vê uma luz ou vê uma pessoa que lhe transmite a calma, a serenidade, aí você está em contato com um habitante do mundo racional, parabéns, é uma ligação simples, objetiva, que não atrapalha ninguém. Já a ligação do magnetismo, como você perguntou, a questão do invisível, é uma ligação que perturba a pessoa fica agitada, essa coisa toda. Todos nós estamos sujeitos a isso, quando nos ligamos na energia racional, calmos, serenos, bonitos. E quando nos ligamos naquela energia, ou nos desligamos da nossa energia racional, que é o ler, a liberdade de expressão racional do livro Universo em Desencanto, aí a gente se liga no campo invisível e toma cipuadazinha, que é para aprender a andar na vida. Porfírio, então, queira ou não queira, todos vão ter que ler o livro ou entrar para a fase racional, porque senão vai ficar apanhando aí desses invisíveis, desse magnetismo, que a gente vê aí toda hora loucuras e mais loucuras, tanto sofre o que faz a loucura como o que recebe a loucura. Então, tem que se ligar nos habitantes do mundo racional, ler o livro para poder se integrar na fase racional e se livrar desses verdugos da encosta do anil? Ah, certamente, porque se não ligar no mundo racional, está perdido. Exatamente isso. Se não ligar no mundo racional, na energia racional, está perdido. Mas, como princípio de liberdade, a pessoa pode escolher, não há problema algum. Mas tem que ser esclarecido primeiro, para ter a liberdade de escolha. Porque tem gente que vai querer ficar aqui embaixo, tomando açoite, sofrendo. Tem gente que gosta de sofrer, né? Às vezes diz, ei, todo castigo é pouco, então vai sofrer mais ainda até aprender. Na hora do, ai meu Deus, aí todo mundo vai querer pegar no livro, vai estar na hora certa, tá bom? Mas, só finalizando aqui mais uns 10 ou 20 segundos, eu gostaria apenas de acrescentar que essa liberdade da expressão racional, ela se estende a todo estudante da cultura racional, que no dever sagrado de divulgar este conhecimento, tem toda a liberdade de divulgar a cultura racional, de todas as formas, de todas as maneiras. O importante é a gente levar as pessoas ao conhecimento da cultura racional, a nova fase, a nova ligação da humanidade, o futuro presente. Os anúncios estão aí. Está na hora da gente concretizar isto. Não estamos mais perdidos, ninguém mais precisa se pensar que está perdido. Nós temos uma finalidade e nada existe por acaso. O mundo racional está aí, nos chamando a atenção, e a natureza também. E é isso que nós fazemos, estamos divulgando a fase racional, a nova fase da natureza, de todos os jeitos e maneiras, inclusive no rádio. Acesse www.radiogeração2000.com.br. Todo sábado, 11 horas da manhã, você vai ouvir nosso programa. Ligue lá e fique ligado com a gente. Eu espero que você tenha gostado do programa. Obrigado pela sua audiência e tchau.